Em nosso devocional de hoje estaremos meditando sobre Jesus como pão da vida e estaremos meditando a partir do Evangelho de João, do capítulo 6, versículos de 35 a 40. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. As Escrituras, especialmente o Novo Testamento, nos trazem imagens e simbolizações muito significativas sobre a vida e a obra de Jesus. Algumas são metáforas, outras são comparações, outras são parábolas. Jesus constantemente usava de figuras e imagens de representações para apontar para o seu ministério e revelar quem ele era e o que ele estava trazendo ao ser humano. Neste episódio, Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes de modo a alimentar uma grande multidão faminta, como podemos verificar nos versículos que vão de 1 a 15. No outro dia, Jesus vai para outro lugar, no outro lado do lago, e a mesma multidão vai em sua procura. E Jesus questiona o discernimento e a motivação do povo que estava à sua procura, no versículo 26. E declara que a sua missão implicava em um significado muito mais profundo do que aquele que o povo estava dando a ele, e é nesse contexto, é nesse momento que Jesus afirma ser ele mesmo o pão da vida, capaz de saciar a fome mais profunda do ser humano. O pão é símbolo de alimento, de nutrição, representa aquilo que sustenta a vida fisiológica do ser humano. Jesus usa a figura do pão como uma tipificação para referir-se a si mesmo como sendo o pão da vida, contrastando agora com uma outra espécie de vida, a vida eterna que se encontra nele. Gostaria de destacar 4 verdades nesse pequeno texto para a nossa meditação devocional. Primeiro, é que existe uma fome existencial que só encontra satisfação em Jesus Cristo. No versículo 35, Jesus diz: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. O ser humano consegue identificar facilmente necessidades físicas, fome, sede, cansaço. São exemplos de incômodos, de desconfortos físicos que apontam para uma necessidade de subsistência. Mas o ser humano possui uma outra fome que muitas vezes ele confunde com necessidades meramente do corpo, mas que está para além disso. Ele identifica esse incômodo interno. Ele pensa que o que ele está precisando é de juntar mais dinheiro, ou de amontoar mais bens materiais, outras é servir-se de modo excessivo do sexo, ou trocar de namorado ou namorada, ou explorar êxtases pelas drogas, ou quem sabe uma formação acadêmica. Outras vezes tenta resolver com uma busca de fama. Às vezes ele pode inclusive pensar que é de mais uma religião que ele está precisando. Mas na realidade essa fome que incomoda e que perturba a alma humana e que faz ela se enveredar por muitos caminhos, é fome de Deus, é fome de vida eterna. Essa fome não será saciada em coisas finitas, ela só encontra satisfação em Deus, através de um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Por isso ele diz: Eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Aquele que vem a mim e crê em mim aponta para relacionamento. Com isso, Jesus está dizendo que não são meramente o usufruto do que ele faz, seus milagres, de suas curas, não são os seus prodígios extraordinários, mas a comunhão viva com o próprio Jesus. Ainda digo mais: embora o culto, louvores, pregações e os nossos movimentos religiosos e litúrgicos da igreja, ainda que essas coisas sejam importantes, tenham seu lugar em nossa vida, depender disso de forma exclusiva não trará para você saciedade, significado. Somente uma experiência real com Jesus pode fazer isso. O pão do deserto foi uma provisão de Deus, foi um milagre de Deus, mas o povo voltava a ter fome e eles morriam. Jesus disse que ele era o verdadeiro pão da vida que desceu do céu. A sua comunhão com ele e o aprofundamento de sua vida interior, na sua relação com ele, será o seu alimento. Mas há uma segunda verdade que esse texto aponta para nós, é que o conhecimento natural não será suficiente para você reconhecer a Jesus como o pão da vida. Versículo 36, Jesus diz: Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e
quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Aquelas pessoas estavam diante de Jesus, ouviam o que ele falava, viam o que ele fazia, sabiam o seu nome, a sua família, no entanto não criam. Por quê? Porque o conhecimento que eles possuíam era um conhecimento natural. Esse tipo de conhecimento não será suficiente para reconhecer a Jesus como o verdadeiro pão da vida. Saber informações a respeito de Jesus, onde ele nasceu, quem eram seus pais, a sua genealogia, conhecer versículos bíblicos que fazem referência à sua pessoa, ouvir, assistir vídeos de pregadores de todo tipo, não será suficiente para que você, de fato, o conheça. Se faz necessário uma experiência mística, profunda e reveladora do próprio Deus. Jesus diz que só é possível alguém vir a ele se o próprio Pai o conduzir a essa experiência. Em outra ocasião, Jesus disse a Pedro, que foi um de seus apóstolos, que não fora carne e sangue, isto é, a sua perspicácia e a sua inteligência, que o havia feito descobrir a identidade de Jesus. Mas o próprio Pai que estava no céu é quem o havia revelado. Porque a informação natural por si só não será suficiente para compreendê-lo e discerni-lo. Mas há uma terceira verdade que gostaria de destacar a partir desse texto, é que somente Jesus tem a autoridade e a delegação de Deus para te assistir em sua mais profunda necessidade. No versículo 38 e 39, Jesus diz: pois eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. O ser humano é incapaz de resolver o seu problema, a sua angústia, a sua fome. Nenhuma produção humana, nenhuma tecnologia, nenhuma ideologia política, nenhuma ciência ou entretenimento, nenhum recurso humano será capaz de trazer vida verdadeira, vida segura, vida eterna, vida plena. Essa autoridade foi delegada apenas a Jesus Cristo. Toda experiência de prazer, de segurança, de paz, que seja fruto do recurso humano tem prazo de validade curto. Mas em Jesus você tem a segurança afiançada pelo próprio Deus de chegar ao destino final e pleno. Com Ele, a sua alma pode descansar, ela está segura, você pode ter paz, até o último dia estará guardado. Mas há uma quarta verdade que eu gostaria de destacar para você neste momento. Você é alimentado com esse pão que dá vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Versículo 40 nos diz: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Não tenha dúvidas de que Deus deseja te dar vida eterna. É vontade do Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Vida eterna não é meramente vida sem fim, mas um tipo de vida saciada, um tipo de vida em que você não experimenta falta. É uma vida plena, uma vida com significado, uma vida nutrida pelo pão da vida. Volte-se para Cristo, abra-se a um relacionamento mais profundo e creia nele. Jesus é o sustento que o Pai preparou para saciar a sua fome de vida, a sua fome de sentido, a sua fome de significado, a sua fome de vida eterna.